Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. É isso aí, Júnior, alguns recadinhos rápidos aqui pra você. Vamos lá? Recadinho rápido aqui. Temos um novo podcast na área aí, Júnior. Opa! É o ConnectCast. ConnectCast. Eles também são nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do ConnectCast. E eles estão fazendo a lição da Escola Sabatina. Oi, cara! Eles mandaram a mensagem pra gente há muito tempo já falando sobre isso, mas sabe como é que é, né? Sai, claro. Então você pode entrar no connectcast.com.br, que lá você vai encontrar o ConnectCast, que é a lição da Escola Sabatina, um novo podcast aí, uma nova iniciativa muito legal, estamos divulgando aqui. Aí, o MCast que se cuide. Não, o MCast voltou. Esse é outro recado. Diz o Dalmo que o MCast voltou. Voltou, já tem 3 episódios publicados já. Está aí no SoundCloud também. No mesmo SoundCloud que sai o Biblecast, também sai o MCast. Então entra lá e baixa o MCast e volta a interagir com o pessoal aí. E agora o Dalmo terceirizou até a edição, o negócio tá profissional. Terceirizou? É só a gente que consegue terceirizar a edição. Nossa, a gente já tentou e você falou que é terceirizou. Mas vamos lá, um dia a gente chega lá. Ok, então eu vou mandar um abraço, Diego. Manda um abraço e faz a divulgação do Crônicas do Reino, vai. Abraço pros vikings irlandeses do Biblecast. Nossa, muito digno esse abraço. Porque os vikings estão com tudo, né, cara? Com tudo, cara. Você viu os vídeos que ele mandou pra nós, cara? Nossa, cara, tudo poder. Que isso, os vikings estão lá firme, cara. É um monte, cara. É um monte, né, cara? É um monte, cara. Nossa, cara, tá firme o negócio lá em Dublin. Os caras estão firmes. Então um abraço aí, galera da Irlanda. Um abraço pessoal da Irlanda aí, todo mundo do vidinho. No vidinho aí, cara. Puxa vida, hein, cara. Eu chorei no vidinho, sabia? Nossa, cara, eu também. E eu queria saber se alguém da Irlanda já comprou o Crônicas do Reino. Você é um fanfarrão. Como assim, cara? O frete incluso não vai até a Irlanda, não, cara. Não acredito que você não vai mandar pra Irlanda, cara. É claro que eu vou mandar pra Irlanda, meu. Claro que eu vou mandar. Eu vou falar assim, Júnior, chegou o endereço da Irlanda aqui. Pega esses livros que tem aí na sua casa, vai lá no correio e bota pra mim, por favor. Irlanda? Mas para os irlandeses que querem um livro, vocês podem. Todo mundo pode pedir, não tem limite. Pro Japão, se você quiser pedir, a gente vai mandar um livro. Agora sim, hein? Mas preparem-se, porque o livro está para sair em formato digital também, Júnior. Aí vai chegar onde você quiser. Aí vai chegar. Chega na hora. Exatamente. Chega na hora, cara. Diego, eu tô lendo o Crônicas do Reino, cara. É muito engraçado isso. Você tá lendo? Não, a gente tem que falar assim, né? Com voz igual. Sei. Tô lendo, cara. E aí? E tá bom, cara. Tá legal, cara? Não, tá legal, cara. Isso aí. Tá legal, e a galera que tá lendo também tá gostando. Entendeu? Entendi. Tá vindo aí. E só falta você ter o seu Crônicas do Reino, cara. É verdade. Onde que compra, Júnior? Compra no www.cronicasdorreino.com.br. Exatamente. É isso aí, gente. Lembrando que o livro é R$28 mais o frete. Você pode comprar e vai entregar para você em qualquer lugar do Brasil. Tenha paciência ainda, porque as entregas estão indo, conforme os pedidos vão chegando. E é isso aí, Crônicas do Reino. Não só leia, como também divulgue, gente. Divulga, porque as pessoas não sabem que existe a opção de ler ficção cristã. Não tem a mínima ideia. Nem sei, ela já... Isso foi tão ausente que elas tiraram da cabeça delas a ideia de que poderia isso existir. Cara. Então você precisa lembrar essa nossa geração que agora há uma opção para você, que as pessoas ainda não conhecem a história
da lebre que ouviu um barulho. Não conhece, cara. Não conhece, cara. Eles não conhecem a história de Isaac Rezende. Não conhece. Eles não conhecem uma história de vampiro que tem... Vampiro, cara. que foi escrito por um cristão e faz todo sentido. Faz todo sentido, é muito bom. Você tem que ler, cara. crônicasdoreino.com.br. É isso. Última divulgação, última alôzinho aí, vai para Ministério Graça e Salvação. Já gostei do nome, hein? Ó. É de Marcos Peter Teixeira Soares. Ele mandou aqui pra gente o blog dele. E o mais legal é que ele fez a divulgação do Biblecast lá. O blog dele é Graça e Salvação, tudo junto sem acento, .blogspot.com.br. E ele fala de graça, né, Júnior? Então tá com a gente. Tá com a gente. É isso. Graça aqui não quer dizer que é grátis, quer dizer graça de Deus. Exatamente. É isso aí. E Diego, hoje tem o livro de hoje, cara. O livro de hoje. E qual é o livro de hoje, Diego? O livro de hoje é famoso livro. Famoso? Muito conhecido no mundo teológico adventista. É o livro de Abraham Joshua Heschel. De novo, fala novamente, gostei, bonito. Abraham Joshua Heschel. Ó. Nunca vi tanto H num nome só, né? E ele é o rabino que escreveu o livro que temos em português, chamado O Shabat. Olha aí. E o subtítulo é Seu Significado para o Homem Moderno. Olha aí, o Shabat e seu significado para o homem moderno. Cara, que legal. É um livrinho pequeno, não é um livrinho muito caro não, é pequenininho. É rápido de ler e é um livro muito profundo desse rabino aí, falando sobre o Shabat, sobre o sábado, a guarda do sábado nos dias de hoje, da editora Elos. Aí está. Vai lá. E é também a inspiração do Biblecast de hoje. É a inspiração do Biblecast de hoje. É a fonte, né? Estamos dando a fonte. A fonte. Fonte, é isso. Biblecast 114, Diego. 114, Júnior. O título do Biblecast de hoje, qual é, Diego? Qual é, Júnior? Espaço-tempo. Espaço-tempo. Espaço-tempo é um conceito da física, da matemática, do quê? É do universo aí. Da geografia. Aline Toledo pira. Da história. É um conceito da física, né? Delta S sobre delta T. É duro, hein? E o que isso tem a ver com o Biblecast, cara? Pois é, cara. A gente já ouviu falar muito isso, principalmente teológico, né? Sobre o Rabino Heschel. Certo. E vez ou outra a gente vê textos dele sendo citados por aí, né? Na internet. Principalmente por quem faz teologia, está envolvido no mundo da teologia. E é sabatista, né? Uhum. Como nós. Como nós, no caso. Nós e nós só, né? É, sim. E os judeus também. Isso. Até porque o rabino é judeu, né? E aí, Júnior, descobrimos aí, num dos textos do livro que está aí divulgado hoje, alguns conceitos muito importantes trazidos a nós por este rabino que também é filósofo, né? Ele também pensa no sábado de maneira moderna. E a gente quer compartilhar isso com vocês. É, exatamente. Então a ideia é a seguinte, Diego. A gente quer olhar para o sábado de fora da igreja adventista, entendeu? Assim, certo. A gente tira a roupa de adventista, né? Então vamos tirar a roupa de adventista. Tira e olha e pergunta. E a pergunta que eu quero fazer, Diego, para você é o seguinte: por que Deus ia se interessar por esse negócio de sábado? Por quê, né, cara? Entendeu? Entendi. Para que importa esse negócio de sábado? O que tem que ver, cara? Não tem que ver o amar o próximo, etc. Só uma coisa importante: embora o livro fale de sábado e a gente fale de sábado por ser adventista, mas no fim, o que a gente vai falar hoje aqui nem é sobre sábado. Isso, exatamente. Entendeu? É só. Você vai entender no final. É lógico que vai redundar, né, no fim, afinal de contas, esse é o nome do livro, mas nem é sobre isso que a gente vai falar aqui.
Não, porque não é assim. Vamos Nós mostrar pra vamos vocês falar por que sobre tem o que guardar o sábado. espaço-tempo mesmo. É isso. Ou seja, Diego, não é assim, vamos falar pra vocês por que tem que guardar o sábado. não. Não, né? Lógico que não. Não, nada disso. A gente quer saber o seguinte, por que história é essa? Por que tá escrito isso, cara? Por que tem isso, né? Crê você ou não, entendeu? Você acha que tem que guardar ou não. Mas a pergunta aqui é outra. O que é isso, cara? Entendeu? A gente já fez uma série sobre o sábado, inclusive, né? Foi. E a gente avisou que não esgotaria o assunto naquele tema, porque a gente não tem a mínima condição de esgotar o assunto em tema nenhum. tema nenhum, exatamente. Então a gente vai hoje falar de outra coisa, embora tenha essa inspiração do sábado. Exatamente. Então, para começar, Júnior, a gente precisa entender, encarar como a gente vê o mundo. E a verdade é que nós vemos o mundo, nós, seres humanos, a gente vê o mundo, a gente vê a realidade, vamos colocar assim, o mundo não, porque quando você está falando com cristãos, quando você fala o mundo, ele já está pensando no mundo secular, né? É. Não, então vamos lá. Lembrando a gente que enxerga, a gente tirou as roupas de adventista, né? Lembrando. A gente enxerga a realidade, Júnior, pelo mundo das coisas. Do espaço. Exatamente, daquilo que está no espaço. Nós chamamos de coisas, porque as coisas ocupam o espaço. Tem até uma lei da física que diz que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Que o espaço é o terreno da coisa. Você já notou que espaço aqui não é o espaço sideral. Não é. É o espaço do espaço-tempo. Isso, o espaço físico e todas as implicações que essa frase significa. Isso. A gente é o próprio nerd, né? Os conhecedores mesmo do assunto. Aí tem gente já desligando, passando pra frente. O podcast você vai entender lá na frente. Isso. Aí teve um outro que a gente fez assim também e ficou legal. Então, gente, o espaço, o mundo das coisas é o mundo onde a gente vive. Vou dar um exemplo aqui. A gente não consegue imaginar nada que esteja na realidade sem pensar em coisas. Por exemplo. Não, nada, a gente não consegue pensar. Imagina aí, alguma coisa. Até o Zé agora. Imagina uma cena, aí você vai montar um cenário de coisas, onde as coisas se mexem, as coisas falam, entendeu? Tudo que a gente imagina está no espaço físico. Ok. A gente não consegue imaginar nada que não esteja no espaço físico. Sim. Então, Júnior, a gente, o ser humano, ele é do mundo das coisas. Tudo que a gente busca, inclusive, está nas coisas. A gente luta pelo mundo do espaço. A gente busca espaço, a gente relaciona a felicidade a espaço, não é? A ter coisas, né? Exatamente. Eu tenho que ter coisas, ter espaço aqui. A gente relaciona... Tudo na nossa realidade é pensando na dimensão espacial. Só que tem uma outra dimensão, um outro reino que a gente não consegue entender direito, que ele é meio estranho para nós. A gente não consegue nem imaginar esse reino, né? Que era o exemplo que eu poderia dar, né? Uhum. Que é o tempo, o mundo do tempo. Como que a gente não imagina o tempo? A gente não consegue entender o que é tempo. O que é o tempo? A gente tanto não consegue entender o que é o tempo que a gente define o tempo como sendo a história das coisas. Cara, você foi profundo, hein? A gente olha pro tempo como e desenha uma linha reta, que é uma coisa. E essa linha reta é como as coisas se desenvolvem, entendeu? É o tempo das coisas. Você vê a história de Roma, entendeu? A história das coisas, porque os romanos são uma nação que é formada de pessoas. Por exemplo, quando você pensa no passado, você pensa em coisas que aconteceram. Sim, exatamente. No passado, né? Quando você pensa no futuro, você pensa em coisas que podem acontecer. Sempre vendo a realização, o desenvolvimento das coisas do espaço num determinado período. Mas esse período em si, a gente não consegue definir o que é período, o que é esse tempo, como é que ele se desenvolve. Vou dar um exemplo aqui. Você consegue imaginar um monte de coisa, mas você consegue imaginar Você consegue imaginar 1000 anos de vida? Você consegue imaginar o infinito, que é um conceito de tempo? Eternidade. Você consegue imaginar a eternidade? É bem difícil imaginar a eternidade. A gente não consegue. Pra falar a verdade, a gente não tem domínio sobre o tempo. A gente acha ele
É um negócio esquisito, cara. A gente só vê... eu só sei de uma coisa. A cadeira que eu tô usando, ela é nova quando eu acabo de comprar, depois ela fica velha, e depois, quando ela não presta mais, eu jogo fora. É a história das coisas o tempo na nossa cabeça. Entendi. Foi preciso um cara chamado Einstein vir e dizer que o tal do tempo era relativo, cara. Só pra ter uma ideia, Diego, ele disse que o tempo não passa igual em todos os lugares. É verdade. Ele diz, com isso ele está dizendo que a percepção do tempo é diferente para pessoas e em determinados lugares. É um negócio que a gente não entende, cara. Exatamente. Por exemplo, 1 minuto. Quanto que é 1 minuto, Diego? Depende de que lado da porta do banheiro você tá, né? Exatamente. Quanto que é 1 minuto? É verdade. Pouco é muito. Depende disso. Isso que Einstein falou, cara. Júnior, tanto a gente não entende o tempo que a gente... Normalmente a gente costuma chamar de monstro aquilo que a gente não entende, né, cara? Uhum. E os gregos definiram o tempo como sendo um monstro que comia seus próprios filhos, né? Cronos. É mesmo, né, cara? Cronos que comia os filhos, cara. Porque o que o tempo dá, o tempo toma. Ok, cara. E a gente tanto não entende que a gente... É um negócio tão estranho pra nós que a gente define como vira um bicho. Ô, Júlio, por isso que a gente tem essa limitação de entender o tempo e essa facilidade. Aliás, a gente é do mundo do espaço. Uhum. É que a gente vê, entende, interpreta tudo como questões espaciais. Inclusive Deus e as coisas divinas. Aí é que entra o negócio da crença, agora, da religião, né? Do nosso relacionamento com Deus, disso que a gente está falando até agora. Porque a gente começa a pegar o sagrado e tentar entender o sagrado, tentar se relacionar com o sagrado, e a gente só consegue se relacionar com coisa. Então a gente fala assim, então tem um lugar sagrado. Tem uma imagem sagrada. Isso, aí tem um objeto sagrado, são coisas sagradas. Começam a surgir, então, as coisas sagradas, os objetos, os lugares, entendeu? Não, peraí. Você está dizendo que quando o ser humano ele se torna um ser religioso, a manifestação dessa religião na cabeça do ser humano, né? O ser humano pensando a religião, pensando no seu jeito de se ligar ao sagrado, ao divino, ele faz isso através de coisas. Exatamente. Ou seja, ele cria uma imagem, ele diz que a igreja é um local sagrado, que um monte é um local sagrado, que um poste é sagrado, que uma árvore é sagrada, é isso? Isso, e na verdade o que ele está tentando fazer? Ele está tentando se religar, né, religião, tentando se religar com o divino. Então ele busca essas coisas divinas, sagradas, naquilo que é palpável, que ele entende, que é o mundo do espaço. Então ele cria lugares sagrados, ele cria imagens. Então a intenção dele é boa, mas aí acaba causando uma outra distorção, porque quando você tem um objeto representando algo que não pode ser representado por aquele objeto, no começo a ideia é boa, né? Afinal de contas eu não vejo Deus, então eu vou fazer uma imagem dele aqui, quando eu olhar pra ela eu vou lembrar que ele existe. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Porque eu, ser humano, preciso disso. Isso é bom. Só que... Tô te ouvindo. Isso é bom. Mas depois, com o tempo, o que vai acontecendo? A gente vai se acostumando tanto com esse tipo de relacionamento que aí o método acaba virando o fim. E aí acaba estragando tudo. Porque aí você para de crer ou de se relacionar com aquilo que é divino e começa a achar que o divino é realmente representado, é aquilo ali que você está representando por um objeto ou por um lugar. É por isso que Deus colocou como mandamento: não farás imagem nenhuma, nem do que é em cima do céu, nem do que é embaixo da terra, nem de mim. Cara, ele estava dizendo: não use coisas. Exatamente, cara. Para me representar, não use coisas. Isso. Ele está falando assim: você não vai se relacionar comigo pelo mundo do espaço, como você gostaria. Mesmo porque a gente não enxerga ele, né? Exatamente. Ele já não tá aqui no espaço, né? Isso. Vai dar um problema. Já tem que administrar uma situação, porque aparentemente ele não se apresenta para nós no mundo do espaço. É por isso que é a nossa sede de materializar em alguma coisa, né? Isso. A gente quer visualizar, a gente quer pôr alguma Exato. coisa. O sagrado. Senão a gente não consegue entender. Cara. E aí, Júnior, isso explica por que o povo lá
no deserto fez um bezerro de ouro. O texto do bezerro de ouro, que a gente até explicou no Biblecast lá atrás, diz claramente que eles fizeram o bezerro para adorar ao Deus. A Deus. A Deus, ao nosso Deus. O Deus verdadeiro, Jeová, né? Isso. Eles fazem o bezerro de ouro para adorar a Deus. Eles não estavam adorando o bezerro, é isso, né? Não estavam adorando o bezerro. Era uma representação de Deus. Entendeu? É uma coisa, precisamos de uma coisa. Eles falaram assim: não, precisamos de uma coisa, porque a coisa tinha ido embora, tinha subido no monte, chamava Moisés, foi embora o cara, né? Exatamente, o cara Moisés, que era o cara que era fazer o meio de campo. Ele era coisa, né? Exatamente, ele subiu pra montanha e não voltou mais, e ficou dias assim, e eles falaram assim: é melhor a gente adorar, porque Moisés deve ter morrido lá, e vamos adorar do jeito que a gente sabe, e fizeram a coisa, a imagem. Cara, pra eles falou aí bem profundo de Moisés ser essa coisa, porque o ser humano pode ser essa coisa também para representar o divino. Pode também, você é sabe verdade. Que na igreja a gente às vezes cria alguém para botar culpa, entendeu? Ou é um líder da igreja, um pastor, a gente põe a culpa nele das coisas. A gente não quer ter um relacionamento com um Deus que a gente não enxerga. Então o que a gente faz? A gente precisa de um líder espiritual, um pastor, um líder de igreja, um ancião, entendeu? Pra eu perguntar pra ele o que eu faço, pra culpa não ser minha, entendeu? Eu pego essa pessoa e falo assim, ó, essa pessoa é o líder. Então tá bom, eu quero me casar com essa pessoa. Eu vou perguntar pra ele, eu devo me casar com essa pessoa? Entendeu? Sim. Eu sei que é certo e que é errado, mas eu pergunto porque eu gostaria de ser que o líder fizesse me desse a desculpa. Exatamente, porque se der errado, a culpa não é minha, é do líder. Tem um outro tipo de coisificação de gente também na religião, que é o que eu acho que ainda é mais danoso, que é você colocar um intercessor onde não há mais intercessor, né? Que é você olhar para um cara e falar assim, não, esse cara tem contato com Deus. Eu não, ele tem. Isso, então. E tem líder espiritual que, usando dessa prerrogativa humana de coisificar o ser humano, né? Ele se põe nessa condição de eu sou realmente o cara. É verdade. A minha família é maravilhosa, a minha esposa é mais linda, meus filhos não desobedecem. É verdade, ele fala isso. Porque meus filhos não desobedecem. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Aí quem ouve um sermão desse fala assim, puxa, cara, eu tô ruim mesmo, né? Então, Júnior, é por isso que a gente vê Deus e as coisas divinas como sendo coisas. Certo? E a gente monta locais sagrados e etc. Só que João 4,24 diz outra coisa a respeito de Deus. O que diz lá? Deus é Espírito. Vou ler o texto aqui mais especificamente. Diz assim, ó. João 4,24 diz assim: Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, Júnior, porque Deus é espírito e não é do mundo, do espaço e das coisas, é que ele fala para não fazer imagem, porque senão você vai adorá-lo da forma errada. E aí, quando o texto bíblico fala que Deus é espírito, a gente fica perguntando o que isso quer dizer, né? O que quer dizer adorá-lo em espírito e em verdade? E aí a gente tem que, para isso, entender um pouquinho sobre quem é Deus. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a palavra do hebraico, uma das palavras que mais representam o divino no hebraico, que Kadosh. É Kadosh. Que quer dizer santo. Kadosh significa... Exatamente. Essa é a palavra, essa é a definição bíblica de quem é Deus. Santo. Então, originalmente, só Deus é santo, né? Isso. Todo o resto que é santo é ele que santifica. Entendi. Ok. Entendeu? O único santo mesmo, o único Kadosh. Kadosh. É Deus. Ele é santo. O resto ele santifica. Exatamente. Aí se a gente olhar na Bíblia, Júnior, a primeira coisa que Deus chamou de Kadosh, ou seja, a primeira coisa que Deus disse que é santo, que é sagrada. Que ele santificou. Isso, a primeira coisa que ele santificou. O que foi? Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Júnior, qual que é a palavra hebraica aí por trás de santificou? Kadosh. Kadosh.
Esse que é o maior atributo bíblico de Deus, ele aparece pela primeira vez sendo colocado sobre o tempo e não sobre o espaço. Cara, ele santifica um dia e não uma coisa, né? Isso, ele santifica um período, um tempo. Ele não santifica uma coisa, nem um lugar, nem um objeto. Ele podia dizer Jardim do Éden é santo. Podia, né? Ele podia dizer assim, toda vez que você fizer uma bola no chão e um X com um peixe dentro do terceiro triângulo, você está fazendo daquele um lugar santo. Podia. Isso é engraçado, mas podia. Ele podia dizer assim, todo lugar que tiver uma foto minha, ali é santo. Claro. Onde tiver a minha palavra aberta, ali é santo. Ele podia dizer, quem tiver um símbolo da cruz na mão, aquilo ali é santo. Ele podia fazer qualquer coisa, né, cara, em termos de espaço, mas ele escolhe santificar o tempo. Eu digo, ele podia fazer tudo isso que você falou, mas ele resolveu santificar o tempo, cara. Um período ali. Você lembra quando a gente gravou o Biblecast, a série sobre o sábado, a gente falou sobre isso, que se fosse um lugar, ia ter pessoas que não iam conseguir chegar lá, porque a gente não consegue viajar o mundo, né? Foi. Se fosse um lugar, as pessoas iam cobrar ingresso pra entrar nesse lugar, né? Mas o tempo atinge todas as pessoas. Se fosse uma imagem, ela seria cara. Se fosse um objeto, ele seria caro, né? Se tivesse no mundo, na realidade do espaço, Júnior, nós teríamos manipulado, cara. Porque sabe o que acontece? O reino do espaço é o nosso reino, cara. Opa, peraí. Quer dizer que a gente teria manipulado as coisas, é isso? Cara, a gente manipula as coisas. Tudo que tá no espaço, tá no nosso reino, a gente mete a mão, cara. Então Deus pega. Tanto é que é assim hoje, não é, Júnior? Hoje existem lugares sagrados, hoje tem gente se aproveitando daquilo que é sagrado por meio do reino do espaço. É claro, vendendo coisas, relíquias, sempre foi assim, cara. Exato, sempre foi. E vendendo, ainda que seja vendendo fé, né? Mas tá usando dinheiro nesse processo de barganha, o dinheiro é coisa, é do espaço. Porque você tá dizendo que o espaço é o nosso mundo, a gente consegue, a gente mexe nele. A gente interfere Exatamente. Nele. Tanto a gente interfere nele que você pode olhar na Bíblia que quem santifica lugares são os homens. Deus não santifica lugares, Deus santificou o tempo. Deus, ele torna um lugar santo quando ele está presente. Mas Deus nunca santificou um lugar e falou assim, agora esse aqui é um lugar santo, me adorem nesse lugar. Pra sempre. Qualquer coisa assim, entendeu? Eu entendi o que você falou. Deus nunca falou assim, só vou aceitar se for aqui. Ele nunca chegou e falou assim, esse lugar é santo. Ele falou assim, pra Moisés, tira as sandálias dos pés porque esse lugar é santo. Porque ele estava ali presente. Quando ele foi embora, acabou a santidade do lugar. Entendi. Ou seja, não tinha que todo mundo continuar indo naquele lugar até hoje. Isso, não tinha, ali não era o ponto de encontro com o divino, um portal para a dimensão espiritual. Sei. Só posso fazer oração lá que a minha oração é atendida. Isso, ore, entendeu? A gente tem que fazer peregrinação até esse lugar para ver se... Isso. Não faz isso. Nada disso. Ok. Não faz isso. Aí você fala assim, mas tem o tabernáculo, né, o templo. Aí você lê comigo lá, Números capítulo 7, verso 1. O que diz aí? Cara, vamos ver aqui. Fiquei até curioso agora. Número 7, verso 1 diz assim: no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Isso, muito bem. Agora... Ok. Você passou direto pela ênfase. Ok. Vai de novo. Vou de novo. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou. Opa! E o quê? E o consagrou. Qual que é a palavra em hebraico aí atrás? O consagrou? É Kadosh. Kadosh. Ou seja, Deus kadoshou o tabernáculo, é isso? Não, Moisés kadoshou o tabernáculo. Nossa. Porque quem santifica coisas somos nós. Ungiu e consagrou. Foi Moisés, cara? Quando a gente faz uma igreja, a gente vai lá no fundamento da igreja, coloca uma Bíblia lá, faz um culto, né? O que nós estamos fazendo ali? Cara, colocar a Bíblia lá é muito legal, né, cara? É o símbolo disso que você tá falando, cara. É o símbolo disso. A gente coloca a Bíblia lá. A Bíblia ela não será lida por ninguém nunca mais. Não, mas ela tá ali na base da igreja. Ela fica lá. Isso. É um símbolo.
E a gente faz esse culto que se chama culto de quê? De pedra fundamental. Não, sim. Aí nesse momento da pedra fundamental ocorre também, depois quando fica pronta a igreja, faz-se a consagração da igreja. Somos nós que santificamos o lugar. Enquanto que Deus fala assim: não habito em lugares feitos por mãos humanas, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Certo. Então ele fala assim: eu tô aonde vocês me invocarem. Eu não tô no prédio feito por mãos humanas. Só que a gente pega o prédio e fala assim: não, vamos santificar. E não tô dizendo porque tem algum mal nisso, não. Alguém pode me ouvir e falar assim: o pastor tá falando mal. Não tô. O que eu estou dizendo é que são os homens que sacralizam os lugares. Eu não tô entendendo, cara. É a gente que separa um lugar e chama de santo, mas não é que Deus está fazendo isso. Porque Deus, ele santifica o tempo. Cara. Quer ver? Quando você olha para a Bíblia, Júnior, o que importa para a Bíblia não são as coisas, são o tempo. A Bíblia trata precisamente de localizar o Senhor Deus na história humana, na linha do tempo humana. O que importa para ela são os eventos, são as histórias, são as datas, são os momentos, são as gerações. Tanto que as festas lá dos judeus marcavam eventos no tempo, né? A Páscoa era o momento. A libertação do povo do Egito. Isso. O Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Isso. O dia da expiação. Era o dia, né? Que é chamado também como dia do perdão. Dia do perdão. Então, olha só, o período de perdão, tempo de perdão. E o próprio sábado. Então, e se você olhar também, Deus era reconhecido pela sua ação no tempo, né? Aquele que te tirou da terra do Egito, seu libertador, seu salvador. Toda vez que chama ele de libertador e salvador, você está evocando o momento da libertação e da salvação. Mesmo. Ele falava: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele não falava: eu sou o Senhor teu Deus da imagem tal, do lugar tal. Eu sou o Senhor Deus, teu Deus da nuvem, que está aqui em cima brilhando sobre vocês. Ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí nego ia adorar nuvem pro resto da vida. O resto da vida. Se ele fala isso. Eu sou o Deus da montanha do Sinai. Acabou. Montanha do Sinai. Tudo. Mas ele não falou isso. Ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eram. Isso. Eu venho lá desde o passado dos seus ancestrais. Isso, das gerações anteriores, né? Eu sou o que tirou vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele fala um evento, né? Isso. Ele não fala de pedra fundamental nenhuma. Ele não fala: eu sou o Deus do poço de Jacó. Ele não fala: eu sou o Deus de Betel lá. Cara, é isso mesmo. Aí ele me coloca no meio dos mandamentos dele ainda um mandamento de tempo para adoração. Aí começa a fazer todo o sentido, Diego. De pra que Deus teria se importado com uma história dessa de sábado, né? Exatamente. Porque pelo que a gente está dizendo aqui, como você falou aí muito claramente, as coisas a gente manipula, a gente ia mexer nela. E a gente mexe mesmo. Mas o tempo não, cara. O tempo não dá pra gente mexer, cara. A começar pela cadeira que mexe. Eu não tenho controle sobre a cadeira aqui, cara. A gente não tem controle sobre o tempo, Júnior. A gente não tem poder sobre o tempo. E Deus coloca as coisas espirituais num reino que nós não temos controle sobre. E com isso, cara, isso dá uma nova dimensão no relacionamento com Deus. Porque você não tem como determinar quando vai chegar o dia ou quando ele vai embora. E isso, o fato de santificar o tempo, Deus está dizendo assim: olha, o que realmente importa não é onde você vai estar, ou para onde você vai estar olhando, ou que objeto você vai estar portando. O que realmente importa é que... É quando você vai estar perto de mim. Isso, eu me religue com você no tempo. Quando? A religação, a religião, ela ocorre no tempo e não no lugar, Júnior. Cara, eu tô entendendo. Ele tá dizendo assim: ó, quando você vai estar comigo? E a gente faz religião no lugar. Igreja, a gente fala pelo contrário, não tô falando pra você não ir, tá? Tem que falar a ida e a volta. Só que eu tô dizendo. Por favor. Só que eu tô dizendo, cara, que Deus tá dizendo assim: não adianta, sei lá, se não tiver tempo pra mim. Cara, agora o outro lado também é importante. Ele fala assim: ó, você vai lá, mas saindo de lá, eu continuo com você o tempo todo. Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tempo de novo. Ele fala: eu estou com você o tempo todo. O Espírito Santo fala assim: ó, estarei para sempre convosco.
Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Mestre, estou bem mais velho e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Júnior, mas Deus ainda é tão misericordioso que ele sabe que a gente tem essa limitação de ver a realidade pelas coisas e pelo espaço, que ele inventa o santuário que funciona por um período de tempo apenas, para poder explicar didaticamente para nós qual é o plano de salvação por meio de coisas e espaço. Porque ali ele está falando a nossa língua. É, exatamente. Ele está dizendo assim, vou fazer um jeito para você entender. A gente falou no Santuário lá, na série do Santuário, Guerra nas Estrelas, explicou que a razão do Santuário é puramente didática. É. Então, o que está acontecendo ali é que ele está falando a nossa linguagem. Aí ele mandou fazer coisa. Aí ele falou assim, faz aí. E ainda assim, a construção do Santuário só ocorre depois do bezerro de ouro, tá? E isso quer dizer? Não, isso quer dizer que o povo pediu coisa. Ah, sim, entendi. Entendeu? Uhum. Você encontra planos pro santuário antes do bezerro de ouro, só que o povo não tá vendo isso, né? Porque é a conversa de Moisés lá no Sinai. Uhum. Só que a construção do bezerro de ouro, do templo, só acontece depois do bezerro de ouro. Só se desenvolve depois do bezerro de ouro. Vocês precisam de um lugar, né? Precisam de uma coisa. Exatamente. E Deus, ele fala assim, ok, vocês precisam disso. Vocês só conseguem ver isso. Vocês só enxergam isso. Vocês só enxergam que tá na sua frente. Você não vê outra coisa, outra dimensão, né? Ô, Júnior. Oi. Eu tenho um texto da Midrash aqui, cara, todo poder sobre isso. Eu tô vendo esse texto. Vai. Tá vendo aí? Tô vendo. Esse texto da Midrash, cara, Midrash Haggadah, capítulo 27, verso 1, diz assim: Ó Senhor do mundo, os reis das nações têm palácios nos quais a mesa é posta,
com candelabros e outras insígnias reais, para que seu rei possa ser reconhecido como tal. Não deverias tu também, nosso rei, redentor e benfeitor, empregar uma insígnia real para que todos os habitantes da terra pudessem reconhecer que tu és seu rei? A gente quer que ele apareça, né, cara? Cara, você vê que eles estão pedindo, eles estão falando assim, os outros reis, eles sentam na mesa, eles têm insígnias reais, para que eles sejam reconhecidos como reis. O senhor é o nosso rei, o senhor não vai fazer nada de coisa para aparecer? E esse texto da Midrash aí é tradição judaica, né? Uhum. O Heschel apresenta esse texto como que sendo uma representação do pensamento do povo naquela época, quando o santuário foi feito. Caramba. Então é esse nosso pedido para que a fé se manifeste por uma coisa ou por um lugar. Só que Deus é espírito, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Em outras palavras, Júnior, não existe religião, não existe religiosidade, não existe espiritualidade sem tempo com Deus. Ok, Diego, isso mostra algumas coisas. A primeira é a nossa pequenez, cara. A gente não consegue, cara. Uhum. Entendeu? A mente humana, ela tá limitada, ela não vai. Uhum. E ela estando limitada, Deus, quando fala com a gente, ele fala de forma limitada também. Entendeu? Ele tem que abaixar a voz pra falar com a gente, senão a gente não entende nada. Sim. Então ele fala com a gente lá na igreja, entendeu? Sim. Como você citou o santuário aí, ele falou, tá bom, vou desenhar pra você. Isso. Né? Ele falou, vou colocar uma coisa aqui, porque senão você não entende nada, eu vou fazer do jeito que vocês estão querendo. Porém, Diego, embora ele entenda que a gente não consegue, e deixa a gente, e se revela também através de desenhos e coisas, aí ele põe uma coisa, aí ele põe várias outras peças ali que nem a gente viu, inclusive o sábado, pra dizer assim, ó, tá vendo? Mas tem uma parte aí que você não vai entender nada. Uhum. E o mandamento do sábado, por exemplo, Diego, é o que dá mais trabalho de entender. Sim. Porque a gente não entende pra que serve, por que existe, pra que tá lá, parece uma perda de tempo. Uhum. Só que, por que a gente acha que é perda de tempo? Porque a gente acha que o tempo é uma perda de tempo. Essa dimensão temporal, pra nós, não funciona. A gente quer ver insígnia. A gente quer ver como é que você sabe que você tá com Deus. Se as coisas vão bem, né? Não é assim? Se as coisas vão bem. Assim, ó, acho que eu tô com Deus, porque meu filho tá firme na igreja, arranjou um emprego bom, e eu também tô num emprego bom, eu consegui comprar um carro, então eu tô bem. É assim que a gente vê. Mas Deus, quando mandou o mandamento do sábado ali, Diego, ele falou assim, ó, mas tem uma parte aí que eu quero deixar vocês intrigados mesmo. Então Deus, ele coloca o sábado ali, Diego, pra gente olhar para um mandamento e falar assim, não entendo esse mandamento direito. E eu acho que é por isso, né? Porque a nossa mente não consegue direito entender dimensões temporais. A gente precisa de coisas. Então, Júnior, a gente às vezes pensa que dá pra ter religião, dá pra ter religação com Deus fazendo coisas e a gente tá perdendo essa dimensão do tempo que é tão importante, porque esse é o maior perigo que nós temos hoje em dia. Porque a gente não tem tempo pra nada mais, cara. A gente trabalha sem parar e estuda e trabalha e não tem mais tempo. E a gente acha, não, tudo bem, é só o tempo que eu não tenho. O importante é que no dia de culto eu tô lá no culto. Não, cara. Esse é o grande problema, porque não existe religação com Deus se você não dedicar tempo com Ele. Quando Jesus fala, chegou a hora, né? Chegou o tempo. Eis o tempo. Vem a hora e já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim, os adoradores em espírito e em verdade são gente que adora de verdade e em espírito. E em qualquer lugar. Exatamente, em qualquer lugar, e sem essas amarras do mundo do espaço. É isso. Mas que estão amarrados ou ligados a Deus por meio do tempo, cara. Então não existe essa de você falar assim, ah não, eu tô com Deus, etc., mas eu não tenho tempo. De manhã eu faço uma oração rápida, à noite eu faço uma oração rápida, e você não dedica tempo para abrir a palavra de Deus, ouvir Deus, e o ouvir vem pela palavra. Você não gasta seu tempo orando, falando com Ele, meditando, refletindo. A gente não precisa nem ser orando. Parar para ficar pensando nele, falando com Ele ali em voz alta. Para Deus, é aí que você encontra a santidade, é no tempo. E a gente tem passado despercebido por isso, achando que o mais importante são outras coisas que não o tempo.
E a Bíblia toda está querendo mostrar pra gente que o que importa realmente para que essa religação aconteça está reservado ao tempo. Todas essas coisas que a gente citou aqui, inclusive o sábado, como a principal delas, é um indício claro disso. Agora, para você ter absoluta certeza de que é no reino do tempo que a gente se encontra com Deus e não no reino do espaço, dá uma olhada em Mateus 26, versículo 36 a 41. Tô lendo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha aí, Júnior. Olha aí, cara. Jesus vem e fala assim: olha, qual que é a reclamação de Jesus? Qual que é o ponto da história aí? É o tempo, cara. É o tempo, cara. Ele fala, mas nem uma hora. E sabe o que eu acho mais legal, o mais interessante, assim? É que na cabeça de Jesus, uma hora é pouco, né? Uma hora é pouco, cara. Imagina. É mesmo, né, cara? É, ué. Ele falou, nem uma hora, cara. Tá de brincadeira, cara. Mas nem uma hora, entendeu? Tipo assim, uma hora, cara. Que isso? Nem uma hora. Cara, aí eu vou te dizer uma coisa. A gente faz 3 orações no dia pra dormir, pra almoçar e pra acordar e acha que é o cristão. Não, pra almoçar já não faz mais, porque a gente já faz de manhã, já pede já pro almoço. Não precisa ficar com esse negócio. Você já fala, ó Deus, já vai abençoando aí, ó. O dia todo. Entendeu? Júnior. Aí vem Jesus e fala assim, cara, mas nem uma hora? Vocês não vão conseguir ficar firme nem uma horinha comigo? Ô Diego, o mundo de hoje tá configurado pra isso aqui virar um absurdo, né, cara? Tá configurado pra isso ser um absurdo. Uma hora hoje é muita coisa, cara. Tem gente suando frio agora ouvindo a gente, que tá falando assim, nossa, o que esses caras vão dizer? Quer dizer que eu vou ter que ficar 1h30, 2 horas agora? Tem gente suando frio. Tem gente pensando, vou continuar ouvindo ou não? Se eu não ouvir o apelo, pode ser que eu fique na ignorância. Na ignorância. Ô Diego, lá em Daniel 7, diz que o poder do mal lá, o chifre, né? Isso. A besta que sai lá do animal terrível de Daniel capítulo 7, ela mudaria os tempos, Diego. Não. Ela atacaria o divino por todos os lados. E uma das formas de ataque é mudar os tempos. Mudar os tempos. Não é engraçado isso, cara? Olha que coisa. Por que o diabo, por que a besta estaria interessada em mudar o tempo, Júnior? Pra que mexer em tempo, né? Por que será que hoje, perto do tempo do fim, nós não temos mais tempo pra Deus, cara? Aí, Júnior, Jesus ainda fala assim, ó, vigiai e orai no verso 41, para que não entreis em tentação. Porque aquela frase famosa, né? Uhum. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cara, Jesus está dizendo assim, olha, quando ele fala que o espírito está pronto, ele não quer dizer que está perfeito, que está... Ele não quer dizer assim, olha, vocês por dentro estão tudo certo, só que vocês não conseguem fazer porque a carne é fraca. Não, ele está dizendo assim, ó, o espírito está pronto, ou seja, vocês querem mudar, vocês querem ser meus, vocês querem se religar com Deus, mas as coisas não deixam, Júnior. A carne, aquela que habita o espaço. Tá escrito mesmo. A carne não deixa, cara. O espírito quer. Vocês decidiram lá dentro. Vocês querem, vocês já aceitaram, vocês já me ouviram, vocês já entenderam. Só que o mundo do espaço, cara, esse mundo que vocês estão acostumados aí, ele não consegue deixar vocês, cara, executarem isso. Então tem muita gente ouvindo a gente agora que está desesperado nesse momento, porque pensa assim, cara, eu quero ser de Deus, mas que tempo que eu vou arrumar para ele? E eu quero dizer para você, doa o que doer, porque isso dói a mim também, que embora eu seja pastor, tem gente que pensa assim, né, Júnior? Esses caras são pastores, já vivem para, eles têm tempo para Deus, porque eles vivem para isso. Ih, que tempo pra isso, cara.
Cara, é uma luta diária pra eu ter tempo pra Deus. Cara, quem tem tempo pra Deus é quem trabalha outra coisa, cara. Não, e tem outra coisa, cara. O mais engraçado é isso, que eu posso fazer um monte de coisa pra igreja e não ter tempo pra Deus. Cara. É isso. Já aconteceu de eu passar semana trabalhando que nem um condenado, chegar no final de semana e falar assim: ih, deixei Deus lá na segunda-feira. Foi? Sabe como é que é? Então você acha que é só você que passa por isso, né, cara? Todo mundo, cara. Tá todo mundo no mesmo barco e a mensagem bíblica é pra gente encontrar tempo pra gente se relacionar com Deus. A gente tem que ter tempo pra se relacionar com Ele. E aí vem Mateus 6,33, que é famoso também, diz o que, João? Buscai, pois, em primeiro lugar. Ai, cara, primeiro é o quê? O tempo. Cara, primeiro é tempo, Diego. Cara, buscai primeiro, cara. O texto é muito claro, o reino de Deus. E todas as outras o quê? Coisas Serão acrescentadas. Nossa, Deus fala, busca primeiro. Primeiro tem a ver com o tempo. Depois as coisas, filho. As coisas vêm depois, cara. Primeiro Deus, cara. Primeiro tempo pra Deus. E as coisas vêm depois, cara. Agora, Júnior, depois de entender tudo isso, cara, agora o sábado tem um novo sentido também, né? Claro, Deus fala assim, ó. Por isso que eu tive que colocar um mandamentinho aí, ó. Pra vocês se lembrarem. Se lembrarem de uma dimensão que vocês não conhecem, não estão habituados com ela, que é a dimensão do tempo. Porque se eu falar só de coisas pra você fazer, você sai fazendo coisa, né? É isso. Aí você ia fazer um monte de coisa. Eu cheguei pra você e falei assim, mas lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente não precisava nem falar do sábado nesse programa. A gente podia falar só do espaço-tempo. Sim. Só de pôr Deus em prioridade no seu tempo, só de ter tempo pra Deus, só isso já era o Biblecast. Só que aproveitando isso, a gente consegue contextualizar também o sábado no seu devido lugar, né, cara? Cara, é Deus dizendo assim, ó, tá vendo? É difícil pra você mesmo. É maior que você. É maior do que você pode entender, cara. Mas o tempo é importante. É muito importante, cara. É tão importante que dos 7 dias que eu te dei, um é pra você dedicar a isso. É um a ficar comigo. A ter tempo pra mim. Não que nos outros você não deva, entendeu? Mas não ficou claro o recado? Aham. É o templo de Deus no tempo. O templo de Deus no tempo. Que é uma frase, inclusive, do próprio Reixa. Eu quero dizer pra você que está nos ouvindo agora, que está gastando seu tempo ouvindo o Biblecast, que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e assim a justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não só de pão o homem
aí pra nós que a gente define como um troço. Não, troço não. Por que tu não gosta de troço, Não gosto. cara? Por quê? Qual que é a pornosice que vocês paulistas veem em troço? Não, ficou só diferente. Não tem pornosice nenhuma. Falar. Nenhuma. Podia ficar, mas eu acho que eu não quero que fique. Toda vez você enrosca com troço. Toda vez? Eu não posso falar troço, não é? Sempre? Sempre. Eu sei, mas é que aí vai muito pro colequial. Nós não. Entendeu? Ai, cara. Cara, ele sempre ficou um pedaço por muito tempo. Peraí, tua cadeira fez um barulho enorme quando você falou. Fez enorme. Peraí. Precisa apagar, senão você não apaga. Não tem como apagar. Como não tem como apagar? Não tem, o seu som tá junto com a sua voz, caramba. Mas eu fiquei em silêncio na hora desse barulho. Não, você tava fazendo um barulho junto. Você falou a frase no meio da sua frase. Vai, então. Fala de novo. Dá uma dor nas costas do inferno fazer a cadeira não fazer barulho. Né? Trocar de cadeira que é bom, não tem essa opção. Ah, é muito complicado ir lá longe pegar outro. Não. Eu não sei o que eu tinha falado. Aí vai surgindo os líderes espirituais, os Antônios Conselheiros, né, cara? Os Antônios Conselheiros é muito distante. Não fala isso não, que esse exemplo aí que acaba de tirar os exemplos que estavam na cabeça deles. Ninguém sabe o que é Antônio Conselheiro? Não, fala. Não é o Antônio Conselheiro, é. Eu sei, não queria ter dito. Não queria ter falado isso. Você não vai pagar essa parte, que essa parte ficou boa. Não, vou tirar. Não vai. Você tá maluco? Deixa aí. Você tá louco? Deixa. Eu vou deixar aí. Saiu de todo o coração. Você é louco, meu, pra parar. Eu falei Antônio Conselheiro e você falou, não, tem que falar rasgado. Não falei isso. Eu falei que se você falar Antônio Conselheiro, você tá dando um exemplo muito distante da realidade. E aí você vai tirar eles de perto do que eles deveriam estar. Não sei. Era então isso deixa tudo isso aí, deixa tudo isso aí. Que deixa? Você é louco?